Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de gramática. O nosso assunto dessa semana vai ser sobre artigo e adjetivo, tá? Então, nós vamos tratar ali de artigo na página 143. Então, você vai lá para a página 143, busca o assunto de artigo e a gente vai começar agora falando sobre ele. Logo no comecinho tem um texto, ele pede para você ler e prestar atenção nas palavras que tem destacada. Então, nós temos o seguinte textinho. Um pernilongo é uma praga comum nos meses de verão. Para se livrar dele, você pode reforçar um repelente natural, produzido pelo seu próprio corpo. Basta ingerir durante 2 ou 3 semanas 4 cápsulas de complexo vitamina B por dia. O suor passa a ter um odor insuportável para os bichinhos, mas não se preocupe, você só vai repelir essas pragas, não as pessoas. Então, ele pediu para você prestar atenção no que está destacado aqui. O que está destacado? A gente tem uma, os e as. Por que eles estão destacados? Porque essas palavras destacadas aqui são os artigos, olha. As palavras destacadas, uma, os, as, são artigos. Artigos são palavras que vêm antes do substantivo, dando-lhes uma ideia definida ou indefinida. Então, vamos entender o que é isso. Os artigos, eles podem ser definidos. O que são definidos? É quando eles indicam, um ser de modo específico. Quais são aqueles que são definidos? O, a, os e as, tá? Toda vez que eu vou dizer o menino, a menina, os meninos, as meninas, Esse o e esse a, ou os, ou as, que vem antes da palavra, é um artigo, a gente chama de artigo, certo? E ele vai ser artigo definido, Ele vai ser artigo definido quando for o, a, os, as, certo? Então, aqui, o suor, os bichinhos, as pessoas, tudo isso aqui são artigos definidos, tá? Já os artigos indefinidos são aqueles que indicam um ser qualquer, tá? Indicam qualquer um de modo indeterminado. Então, quais são os artigos indefinidos? Uma, uns, umas, certo? Então, uma, uns, umas também são artigos, só que eles são artigos indefinidos. Então, aqui, um repelente, uma praga, significa que é um repelente qualquer, uma praga qualquer, certo? Agora, se eu falar o repelente, eu estou falando de um repelente específico, certo? Então, aqui, só dá para vocês guardarem na cabecinha de vocês que artigo pode ser o, a, uma, tanto no singular quanto no plural, Que no plural ficaria os, as, uma, uns, umas, certo? Então, o, a, uma são artigos. Só que o, a, tanto no singular quanto no plural, ele vai ser artigo definido. E uma, tanto no singular quanto no plural, ele vai ser artigo indefinido, certo? Agora vamos passar aqui para adjetivo, que é ali da página 147 a 151. Então, pula lá para a página 147, e lá a gente vai encontrar também mais um textinho para ler, Na verdade, é um poema. E tá pedindo pra gente ler aqui, então vamos acompanhar junto com a tia, ó. Rita Magrela. Esta é a história de uma menina. Vou contar como ela era. Seu nome é Rita Magrela. Além de ser gritadeira, Rita é muito tagarela. A tal Rita Magricela tem o nariz arrebitado, sarda para todo lado e o cabelo espetado, amarrado com fita amarela. Essa Rita Magricela, a tal de cara magrela, tem uma mania esquisita, vive fazendo birra. A confusão logo começa já no café com pão. Se a Rita quer mais geleia e a mãe lhe diz que não, pronto, já abre aquele bocão. Então, aqui a gente vai observar 2 palavrinhas. Uma é Rita e a outra é Magricela. Rita, a gente entende que é um substantivo próprio, que é o nome de uma pessoa. O nome de uma pessoa é um substantivo próprio, certo? Já a Magricela aqui está dizendo que é um adjetivo. E o que é um adjetivo? Olha, ele está dizendo que a palavra magricela indica uma característica, uma qualidade do substantivo Rita. Portanto, magricela é um adjetivo.
Ou seja, adjetivos são palavras que usamos para dar qualidades ou características aos substantivos, certo? Então, quando eu quero dar característica a alguma coisa, né, alguma pessoa ou alguma coisa, eu chamo de adjetivo, né? Essas palavras que dão características são os adjetivos. Leia as frases. A energia do sol é bastante utilizada. Então, vamos lá. A energia do sol é bastante utilizada, certo? Eu pegar a palavra energia e pegar a palavra sol, energia é o substantivo, né? E sol é a locução adjetiva. Vamos entender aqui, ó. Se eu pegar essa outra frase aqui, a energia solar é bastante utilizada. Energia solar. Olha aqui, energia solar e energia do sol é a mesma coisa, né? Só que tem uma diferença quando a gente vai classificar, certo? A energia é o substantivo. Energia é o substantivo, certo? Do sol seria locução adjetiva e solar é adjetivo. Por quê? Vamos focar só nessa frase aqui. A energia solar, né? Se eu falar a energia, eu quero saber que energia é essa. Então, aqui está falando que energia é solar. Solar é uma característica dessa energia, portanto, solar é adjetivo, certo? Já quando eu falo do sol, não parece ser uma característica, né? Eu não estou dizendo energia solar, é energia do sol. Então, quando eu tenho esse do aqui, eu chamo de locução adjetiva. Vamos tentar entender aqui, ó. Vou até passar para cá para vocês poderem ver melhor. Locução adjetiva é uma expressão formada com mais de uma palavra e com valor de adjetivo, tá? Tem a mesma intenção, que é dar característica ao substantivo, mas ele usa mais de uma palavra. No caso, eu falei até aqui, né? Ele usa esse do aqui. Então, só entendeu. Locução adjetiva. Luz do sol, para adjetivo seria luz solar. Amor de mãe, né? Se eu fosse passar para adjetivo, seria amor materno. No caso, o adjetivo aqui é materno. Amor de pai, se eu transformasse, né, de locução adjetiva para adjetivo, seria amor paterno. Amor de irmão, né? Adjetivo, amor fraterno. Flor do campo, flor campestre. Azul do céu, azul celeste. Homem de coragem é homem corajoso. Água de chuva é água pluvial. Carne de boi é carne bovina. Festa de junho é festa junina. E ambiente de família é ambiente familiar. Então, quando eu uso mais de duas palavrinhas, quando eu uso mais de uma palavrinha, na verdade, para dar uma característica àquilo que vem antes, ó, se eu quero dizer aqui amor, e eu pergunto qual a característica desse amor, eu posso dizer que é amor de mãe, como eu posso dizer que é amor materno. Quando eu uso de mãe, quando eu uso duas palavrinhas para caracterizar esse amor, é locução adjetiva. Quando eu falo diretamente, ó, quando eu uso apenas uma palavra para caracterizar esse amor, eu chamo de adjetivo, certo? Prosseguindo aqui, ele mostra o adjetivo pátrio. Vamos entender o que é isso. Primeiro ele está pedindo para ler o trecho dessa música. Para todos. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Então, adjetivo pátrio é aquele que indica o lugar de origem ou a nacionalidade dos seres. Então, aqui nós temos alguns exemplos, ó, que até nós tiramos aqui do trecho da música, de adjetivos pátrios. Então, olha aqui. Quem nasce em São Paulo é paulista, tá? Então, se eu digo, meu pai é paulista, paulista é uma característica de pai, certo? E paulista também tá informando o local onde ele nasceu, certo? Se está informando o local onde ele nasceu, seu local de origem, então é um adjetivo pátrio. Quem nasce em Pernambuco é pernambucano, certo? Se eu digo meu avô é pernambucano, então pernambucano é a característica do meu avô, que também indica que ele nasceu em Pernambuco. Minas Gerais, quem nasce em Minas Gerais é mineiro,
né? Se eu digo que o meu bisavô é mineiro, bisavô é uma característica, mineiro é uma característica do bisavô, certo? E que também indica que ele nasceu em Minas Gerais. E baiano é quem nasce na Bahia. Então, se eu digo que o meu tataravô é baiano, eu tô dando uma característica pro meu bisavô ou pro meu tataravô, né? Isso também quer dizer que ele nasceu na Bahia, certo? Então, esses são adjetivos pátrios, ó. Cearense, paulista, carioca, né? Na página seguinte, nas duas páginas seguintes, você vai ver vários exemplos, né, de adjetivo pátrio, tá? Então, toda vez que é uma palavra indicar onde você nasceu, brasileiro, cearense, pernambucano, né? Que indica que você nasceu no Brasil, que indica que você nasceu no Ceará, que indica que você nasceu em Pernambuco, enfim, isso significa que essa palavrinha é um adjetivo pátrio, tá? Vamos para grau do adjetivo, que é o nosso último assunto desse conteúdo geral aqui, que é ali na página 59 a 61, a 159 a 161. E na página 159 a gente encontra um trava-língua, né, que é o seguinte: a cara de Cora, quando Cora deixa claro que mais clara do que a cara da Cora, só a cara da Clara. Nossa, que trava-língua. De novo. A cara de Cora, quando Cora deixa claro que mais clara do que a Clara, da Cora, só a cara da Clara. Nossa, é um trava-língua bem complicado, né? Então, o que tem nesse trava-língua que a gente pode tirar, certo? Para o nosso assunto de grau do substantivo, ou do adjetivo. A primeira coisa que a gente vai entender é o que é um grau do adjetivo. Aqui tá falando que o adjetivo possui 2 graus, que é o comparativo e o superlativo, certo? Vamos entender isso aí. O grau comparativo, ele é usado para comparar as características de pessoas, animais, objetos e outros seres, né? Como, por exemplo, a gente tem aqui, que mais clara do que a cara da Cora, certo? Só a cara da Clara. Então, se eu digo, né, que é mais clara do que a cara ai, meu Deus do céu. Que mais clara do que a cara da Cora, eu tô querendo dizer que o rosto, né, eu vou falar o rosto, fica mais fácil. O rosto da Clara, ele é mais claro do que o rosto da Cora. Então, eu tô comparando 2 rostos, certo? Olha aqui, o adjetivo clara é usado para fazer uma comparação. Então, eu tô dizendo que o rosto da Cora, ele é mais claro do que o rosto da Clara, certo? Então, a palavra clara, né, sei se é o nome da pessoa, mas a palavra clara, quando eu digo que o rosto de um é mais claro do que o da outra, eu tô comparando as duas, né, usando o adjetivo clara. Então, o adjetivo clara aqui é um adjetivo comparativo, certo? E aqui fala que o grau comparativo possui 3 formas. Comparativo de superioridade, né? Quando eu digo Lucas é mais alto que o amigo, né? Quando eu digo que um é mais alguma coisa do que o outro, né? Tem um comparativo de igualdade, quando eu digo que Lucas é tão alto quanto o seu amigo, então eu tô dizendo que eles têm a mesma altura, né? Eu tô dizendo que eles têm a mesma altura, ele é tão alto quanto o amigo dele, os dois são altos, então eu estou fazendo um comparativo de igualdade, certo? E o comparativo de inferioridade, que é quando eu digo, por exemplo, Lucas é menos alto que seu amigo. Então, eu tô dizendo que ele é menos alguma coisa do que o amigo dele. No caso aqui, eu estou usando o adjetivo alto, certo? Então, nós temos o adjetivo alto sendo usado para superioridade, quando eu digo que fulano é mais alto que ciclano. Quando eu quero usar para comparativo de igualdade, né, o adjetivo alto, eu digo que Lucas é tão alto quanto seu amigo. E para o comparativo de inferioridade, eu vou dizer que Lucas é menos alto que o seu amigo, certo? Aqui tá pedindo para ler esse enunciado, né, de novo tirado do texto, do trava-língua, que diz: a cara de Clara é muito clara, ela é claríssima, certo? Na verdade, não foi tirado do trava-língua, é derivado do trava-língua. Aí observa as características: muito clara e claríssima, certo? Elas são grau superlativo, porque fica intensificado. Então, o grau de superlativo é quando eu quero intensificar ainda mais aquele adjetivo. Se eu falo que uma coisa é clara, certo? Você entende que algo é claro.
Mas se eu digo que é muito claro, né, eu estou intensificando, ele não é só claro, ele é muito claro. Ou se eu usar a palavra claríssima, você entende que é uma coisa muito clara, né? Não é só claro, ele é muito clara, certo? Então o superlativo, ele traz isso. Ele é intensificado, ele é o adjetivo intensificado, certo? Aqui tá falando, ó, grau superlativo pode ser formado por, olha aqui, usando junto aos adjetivos as palavras muito, bastante, bem, demais. Então eu posso, né, intensificar, tornar um adjetivo superlativo se eu acrescentar a palavra muito, bastante, bem, demais, né? Eu posso dizer: Clara é muito bonita, Clara é bem inteligente, Clara é bastante esperta, Clara é corajosa demais. Eu tô colocando essas palavrinhas muito, bastante, bem, demais para intensificar esses adjetivos aqui, né? Para Clara. Já se eu acrescentar o adjetivo as terminações íssimo, ilmo, érrimo, né? Eu estou intensificando também, certo? Mas sem usar uma outra palavra. Eu estou fazendo um acréscimo, né? A palavra, eu estou estendendo a palavra. Então, quando eu digo Clara é belíssima, eu estou querendo dizer que Clara é muito bonita, né? Quando eu digo que Clara é chiquérrima, eu estou dizendo que Clara é muito chique, certo? Então, eu posso intensificar um adjetivo de duas formas. Ou eu posso acrescentar essas palavras muito, bastante, bem, demais, ou eu posso simplesmente acrescentar íssimo, ilmo, érrimo ao final das palavras e deixar ela mais forte, né? Intensificar o significado delas. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de superlativo que tem. Ágil pode ser agílimo ou agilíssimo, né? Nós temos agradável, que pode ser agradabilíssimo, né? Você vai fazer você vai acrescentar nessas terminações aqui. Amargo pode ser amaríssimo, amarguíssimo. Amável pode ser amabilíssimo, né? Amigo pode ser amicíssimo. Baixo, baixíssimo. Ínfimo, bom, boníssimo ou ótimo, né? O ótimo também é uma intensificação da palavra bom. Comprido pode ser compridíssimo. Então, vocês já temos vários exemplos aqui que vocês podem estar dando uma olhada, certo? Mas vocês já entenderam que quando a gente dá esse acréscimo aqui, a gente acrescenta essas três terminações aqui, nós acabamos intensificando a palavra, certo? Uma pessoa, algo que é muito comprido, né? Eu posso dizer que é algo compridíssimo, né? E assim eu vou ter o mesmo efeito, o mesmo significado, certo? E agora, meus amores, vocês vão fazer as atividades, né, dessa semana. E nós vamos ter ali do primeiro assunto que a gente viu, né, que foi sobre artigo, da página 144 e 145. Adjetivo, que é da página 152 a 154. Mas aqui, preste atenção, a gente só vai fazer da primeira questão até a quinta, tá? Nós vamos fazer só isso, porque são muito extensas, né, as atividades e as questões acabam se repetindo, né? Pelo menos o modo ali de fazer. Então, vocês vão fazer da primeira até a quinta e a mesma coisa sobre o grau do adjetivo, é da página 162 à página 164, da primeira até a quinta questão, ok? Então, meus amores, é isso. Um beijo, se cuidem, deem uma olhada no conteúdo de novo, tá? E até a próxima aula.